pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, de volta, né? O retorno das férias, infelizmente ainda no estudo remoto, mas quero dizer a vocês que a gente já caminhou bastante, já conseguiu aí 50% do ano letivo e agora é hora de renovar as nossas forças e continuar a nossa caminhada. Estamos aqui para nos ajudar. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, nós vamos hoje tratar sobre, na verdade, continuidade sobre um assunto que a gente estava vendo em junho, que são os movimentos sociais durante a República. Né? No mês de junho, nós vimos a revolta da vacina e a revolta da chibata, movimentos urbanos, né? E hoje a gente vai tratar um pouquinho de como que esses movimentos aconteceram também no campo, porque também ocorreram muitos movimentos sociais no campo brasileiro, tá bom? E aí esses movimentos, eles são ditos, chamados de movimentos messiânicos. Eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente ver. Canudos, que aconteceu na Bahia, Caldeirão, aqui no Ceará, Contestado, em Santa Catarina, Colher de Pau, também na Bahia. São movimentos do campo, chamados movimentos messiânicos. E por que que esses movimentos são chamados messiânicos? Vamos observar aqui. Primeiro, eles combinam elementos religiosos e políticos. Então, existe em torno desses movimentos não só a questão política, não só a questão social a qual eles estavam inseridos, pela qual eles estavam lutando, mas também tem o elemento religioso, da mística, do sagrado, da fé, né? Por isso, messiânico. Esses movimentos, eles têm um líder religioso, né? Esse líder religioso é um peregrino, ele geralmente tem muitas andanças no sertão, né? Rezando texto, fazendo pregação, e isso começa a atrair muita gente, muitos devotos, né? Porque ele faz uma pregação em torno de uma justiça, em torno de uma paz, em torno de uma vida melhor, coisas que são desejadas pela população. Esses movimentos, eles têm como protagonistas, como atores, os sertanejos, né, sofridos com a seca, que é cíclica, que se repete de tempos em tempos, o abandono da região Nordeste, a fome, o desemprego. Então, esses sertanejos que têm uma vida muito difícil e acaba seguindo esse beato. E uma coisa assim fundamental, pessoal, é que a questão base desses movimentos messiânicos é a luta pela terra, a questão agrária. Se a gente lembrar um pouquinho dos nossos assuntos passados, a gente vai ver que a República, ela surge, mas ela não traz transformações para a população, que no Nordeste, principalmente, nós vamos ter uma concentração de terras muito grande, né, nas mãos de poucas famílias, poucos proprietários de terra, que são os coronéis, que mandam na terra, que mandam na vida das gentes, que mandam na política local. Então, a luta pela terra, né, e a questão desse pessoal, desses sertanejos, não possuírem um pedaço de chão para plantar, isso vai ser o cerne principal dos movimentos messiânicos. E aí a gente vai trabalhar agora um movimento que eu escolhi para trabalhar, muito importante, que já caiu no Enem, que cai em vestibulares, muito importante, chamado Canudos.
que é um movimento que acontece na Bahia, certo? No sertão baiano. E aí eu trouxe aqui duas imagens para, através dessas imagens, a gente perceber os elementos que vão compor esse movimento chamado Canudos. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um homem, né, que vem à frente, que nos leva a pensar que é quem? Que é o líder, né? Observe assim os traços de religiosidade que a gente pode perceber. A bata comprida, o cabelo grande, né? Essa austeridade, essa pobreza, esse altar que é levado pelos sertanejos, pelos homens, né? Como se fosse um cortejo, uma procissão religiosa. Então a gente percebe esses elementos religiosos de uma forma muito forte. Além disso, quem são essas pessoas, né? A gente percebe aqui homens simples, mulheres, sertanejos, pobres, agricultores, né? Que vão compor esses movimentos, que vão andar atrás, vão ser os seguidores desses líderes, né, desses peregrinos, tá certo? Nessa outra imagem aqui mais de baixo, é uma imagem também de Canudos, mas é uma imagem de Canudos durante a Guerra de Canudos. Então, a gente já percebe aí um universo mais masculino, né? A presença maciça de homens armados, muitos jagunços também seguiam esses peregrinos, também faziam parte desses movimentos, e a gente percebe aí a resistência, né, desses camponeses, a resistência desses sertanejos durante essa guerra contra o exército, contra a República do Brasil, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode observar aqui, eu trouxe para vocês primeiro esse mapa, pessoal, que é um mapa que mostra onde é Canudos e toda a sua influência. A gente percebe, olha, que a gente tem bem no sertão da Bahia, então tem a influencia cidades ainda próximas, né? A Sergipe, a Alagoas, a Pernambuco, o próprio Ceará sofreu influência desses movimentos, tá certo? Sofreu influência da pregação desses líderes. Então, o Canudos vai influenciar muitas cidades ali próximo da sua localização. E aqui uma foto tirada durante a Guerra de Canudos, que mostra como era o vilarejo, pessoal, porque o Antônio Maciel, que é o Antônio Conselheiro, né, aliás, o Antônio Conselheiro, ele funda uma comunidade lá chamada de Belo Monte, certo? E essa comunidade é um assentamento, é uma fazenda que está abandonada, né? E aí eles ficam nessa fazenda e fundam a cidade santa, chamada Belo Monte, inicialmente por Antônio Conselheiro, certo? E aí esses camponeses vão viver lá nessa fazenda. E a terra, né, vai ser de todos, certo? Claro que há uma hierarquia social aí dentro, porque há o líder, há pessoas que são responsáveis por guardar, né, por proteger essa fazenda, mas no dia a dia, a questão importante que essa fazenda vai desenvolver é a questão do trabalho comunitário, né, da vida comunitária. Então, a terra, ela é de todos, todos trabalham e todos podem usufruir daquilo que colhem, daquilo que plantam, daquilo que criam, tá certo? E aí a gente vê, né, casebres, casos assim bem característica mesmo do passado do sertão, tá certo?
para a gente perceber, pessoal, quero chamar a atenção de vocês, quero que vocês percebam que Canudos é uma experiência, né, de vida desses sertanejos que vão viver juntos e que vão utilizar de forma comunitária a terra. E aí algumas características mais de Canudos, né? Comuna mística, ou seja, Antônio Conselheiro e seus seguidores vão formar essa comunidade que vão viver, né, juntos e em torno de uma espiritualidade, de um misticismo, né, de uma fé, tá certo? Que é muito pregada por Antônio Conselheiro. Todas as pessoas que participavam de Canudos, que moravam lá, eram pessoas de fé, né? Dessa fé, que a gente pode dizer assim, dessa fé popular, da fé dos santos, da fé da Virgem Maria, de acreditar em Deus e acreditar que Deus iria, assim, prover, né, uma qualidade de vida melhor para eles. Caráter religioso, como eu já falei, a questão do Messias, né? Essas comunidades são autossuficientes, como eu já falei para vocês, todos plantam e colhem, sem ter quem ganhe mais, quem receba menos, tá certo? E uma outra questão é que a pregação do Antônio Conselheiro fazia, de uma certa forma, uma oposição à República. Porque com a criação da República a gente vai ter coisas novas dentro da estrutura do governo brasileiro, como por exemplo a gente vai ter a separação da Igreja e do Estado, né? E a gente vai ter a criação do casamento civil, os cemitérios vão passar a ser administrados pelo Estado. Então, essas novidades, né, se assim a gente pode falar, vão, de uma certa forma, desagradar essa gente que é popularmente religiosa, né, porque eles vão achar que essas mudanças não são mudanças boas, são mudanças ruins, né? Vão achar que essas mudanças elas afetam a fé dessas pessoas. Ora, por exemplo, o casamento civil, que vai ser muito, muito criticado por esses religiosos populares. Até então, as pessoas casavam com a bênção da igreja. A partir da República, não vai ter, não precisa mais da bênção da igreja para você ser considerado casado. Então, isso dentro do universo religioso é algo muito ruim, muito negativo. Então, a gente vai ter, dentro da pregação do Antônio Conselheiro, essa oposição à República, né? Muitos vão chamá-lo, inclusive, de monarquista, tá certo? E essas características que eu falei para vocês, pessoal, vão despertar a raiva de setores da sociedade, vão despertar a raiva dos fazendeiros, porque observem, Canudos inicialmente foi fundada com cerca de 230 pessoas, mas chegou a ter até 24 mil pessoas morando em Canudos, né? Então, quem eram essas pessoas que moravam na comunidade de Canudos? Sertanejos, que poderiam estar trabalhando lá para os coronéis, para os donos de terra e que estão vivendo em Canudos, né? Numa vida melhor, trabalhando para si. Então, isso vai despertar a oposição de coronéis, de políticos locais, vai despertar a oposição da igreja, né, por causa da grande influência que esses líderes religiosos vão ter sobre a população e, aos poucos, vai despertar também a oposição da República, que vai ver em Canudos uma experiência perigosa ao regime republicano. E aí a gente vai ter a Guerra de Canudos propriamente dita, tá certo? É quando
Canudos passa a incomodar esses setores que eu já falei, os proprietários de terra, políticos locais e a própria República. Né? Interessante que os jornais da época vão fazer várias matérias sobre Canudos, né? E essas matérias são sempre matérias colocando Canudos de uma forma pejorativa, chamando os sertanejos de fanáticos, chamando Antônio Conselheiro de perigoso, de monarquista, né? Então, os jornais vão fazer uma campanha contra a própria comunidade de Canudos, certo? E aí a República envia 4 expedições para poder destruir a comunidade de Canudos, né? As 3 primeiras não foram bem sucedidas, a comunidade e sertanejos resistiram aos ataques do exército, né? Matando inclusive líder do exército, líder do destacamento que foi enfrentar Canudos. E somente na 4ª expedição, que é uma expedição que vai ter quase 5.000 homens armados até os dentes, é que eles vão conseguir destruir a comunidade de Canudos. E aqui a gente tem uma foto desses sertanejos que se entregaram, né, ao exército dentro desse contexto das batalhas. A gente, pela foto, pessoal, a gente percebe, né, que a guerra contra Canudos, na verdade, foi um massacre muito grande, né, porque são pessoas simples, são pessoas pobres, são pessoas desprovidas, né, de alguma coisa que pudesse realmente fazer valer a ideia dessa periculosidade que era Canudos, que era tão difundida na época, certo? A gente tem aqui a imagem de uma igreja que era do Arraial de Canudos, e aí a gente já vê ela destruída, porque não só as pessoas sertanejos foram mortos, mas toda a comunidade ela foi completamente arrasada, ela foi completamente destruída. Era necessário destruir Canudos, né, destruir da memória da população, para que isso não se repetisse dentro da experiência republicana, certo? Então, esse é um pouco sobre o movimento de Canudos. E a gente vai ter também outros movimentos que aconteceram no Brasil, certo? Agora eu vou tratar um pouquinho sobre o tenentismo. O que é o tenentismo? É um movimento de tenentes das Forças Armadas que vão se opor à República, né? E vão fazer vários movimentos querendo destituir o governo do momento, o governo republicano, certo? Então, o tenentismo vai ter apoio das camadas médias da sociedade. Essas camadas médias são urbanas, tá certo? Uma oposição muito forte à república oligárquica. Os tenentes diziam que havia muita corrupção nessa república oligárquica, era altamente contra esse poder das oligarquias estaduais, contra essa prática do coronelismo, essa manipulação eleitoral. Então eles vão criticar isso bastante e vão fazer a defesa de um Estado forte, de um Estado sem vícios, de um Estado sem corrupção e um Estado centralizador. E quem é que teria a missão de fazer essa limpa, digamos assim, essa reestruturação, essa reorganização do Estado brasileiro? Os tenentes, os militares, certo, pessoal? E aí, por que lutavam os tenentes, né? Contra altos impostos cobrados pela República, eles lutavam contra o voto de cabresto, contra essa ausência da liberdade de imprensa que não havia na época,
né? Contra a perseguição, eles lutavam contra essas perseguições a políticos que acontecia na época. Políticos que fossem contra as oligarquias eram altamente perseguidos, né? E defendiam o voto secreto e uma liberdade sindical, uma liberdade de organização dos trabalhadores, certo? A gente vai ter alguns movimentos tenentistas. A gente vai ter o primeiro movimento tenentista de 1922, que é a revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 1920, que não vai ser bem sucedido, certo? E aí, em 1924, volta a acontecer algumas revoltas tenentistas e a gente vai ter a principal, a mais duradoura, digamos assim, revolta tenentista, que é a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que vai andar, né, no interior do Brasil, tentando esse apoio local que pudesse ser dar sustentação ao movimento tenentista, tá certo? Agora eu quero convidar vocês a ir no livro de vocês, ler o capítulo, aprofundar o conhecimento e resolver as atividades. Bons estudos a todos!